Eu acho que o Corinthians, com uma injeção de capital inorgânico de uma SAF, poderia ser uma máquina. Isso é inegável, né? O problema principal do Corinthians é que, além desse contas a pagar pra frente, ele tem um legado brutal sendo carregado nas costas, né? Praticamente 25%, aí um quarto da receita do Corinthians virou pagamento de juro, né? O Palmeiras vem crescendo em torcida, vem crescendo na capacidade financeira, na capacidade competitiva, formação de atletas, enfim, todas as variáveis que você olha para um clube de futebol como negócio estão sendo muito bem cumpridas e validadas, né, pelo Palmeiras. Uma gestão bem equacionada, né? O clube gera caixa, o clube gera a dívida e consegue, mais do que tudo, se manter muito competitivo contra um Flamengo que, notavelmente, tem uma capacidade financeira muito maior do que qualquer clube no Brasil, né? No caso do São Paulo, acho que a boa notícia para a torcida é que tem uma visão mais técnica do remédio amargo que precisa ser tomado, que no curto prazo talvez não seja o que todo mundo quer ouvir, mas a médio e longo prazo é o que Palmeiras e Flamengo fizeram, né? Na visão do Casares, o primeiro mandato dele foi um mandato de resgate da autoestima do torcedor e da competitividade do clube. O segundo mandato é a hora de arrumar a casa, né? De fazer o processo de reestruturação financeira. O Flamengo, pelo nível de investimento que tem, deveria ganhar mais, né? É o que a torcida cobra, né? Quando você faz um investimento de 400 milhões, tem uma despesa com futebol de quase 1 bilhão, e a expectativa é que você sempre ganhe, você se coloca numa situação mais complexa. O Ronaldo é um empreendedor, né? Um empresário. Ele estava lá como operador do clube. Falou publicamente que não ia gastar mais do que arrecadasse, e aí faz essa transição pro Pedro Lourenço, que veio publicamente falando, putz, eu não me importo em gastar mais, né? Até brincou com o Ronaldo na coletiva. O Ronaldo, putz, eu fui até o meu limite, e o Pedro deixou claro que eu consigo passar desse limite. Está valendo! Começa mais um Sports Market Maker. Seja muito bem-vindo ao podcast do Market Makers em parceria com a Outfield. Hoje, episódio 43, vamos fazer a análise financeira de alguns dos principais clubes de futebol que já divulgaram seus balanços referentes a 2024. Obviamente, a gente vai falar alguma coisa de 2025, mas aqui a gente vai tirar o clubismo, ou nem tanto, e vai tentar fazer uma análise imparcial e bem focada nos números dos times que a gente separou aqui, ó. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Sport Clube Corinthians Paulista e São Paulo. E então, se você torce para algum desses times ou contra um desses times, já se liga que a gente vai falar bastante e nas próximas semanas a gente vai tentar falar de mais times de futebol. Aqui a ideia é democratizar esse assunto que a gente gosta tanto, que é finanças, dentro do mundo esportivo, que está cada vez mais inserido na vida dos torcedores. Então tá chegando agora no Sports Market Makers, se inscreve no canal. Aqui é um projeto do Market Makers com a Outfield, talvez uma das grandes expoentes do mundo dos esportes no mercado financeiro, e no outro lado da bancada está o nosso querido Pedrão, um dos fundadores da Outfield. Pedrão, tá preparado aqui para o nosso papo sobre as finanças dos clubes? Ô, Thiagão, vamos lá, né? Estamos naquela época do ano que os torcedores de balanço adoram, né? Para quem tá chegando agora aí para passar o contexto da cronologia, né? Normalmente os clubes soltam os balanços, os demonstrativos financeiros do ano anterior, sempre em abril, né? Por normativa, eles são obrigados a reportar as informações publicamente. Então, de janeiro a março, a turma fecha os balanços, fecha os DRS, e a partir de abril começam a soltar as informações. Alguns até se antecipam um pouquinho, né? Se eu não me engano, Palmeiras e Flamengo soltaram ainda em março esse ano. E aí os outros clubes que você mencionou aí vieram na sequência, e justamente por isso que a gente, em parceria com o Grafietti, faz o relatório Convocados. Ele sempre vem em junho, porque a gente tira abril e maio para fazer a análise mais densa das informações que estão ali, e em junho publica o material completo. Então, a partir de agora começa a temporada de análise de balanços aí, e os números não mentem, né, cara? No fim, várias coisas que a gente vai falar aqui nessa próxima hora, se você olhar para o campo e olhar para a performance financeira das empresas, dos clubes como negócio, as coisas estão diretamente relacionadas, né? A bola não entra à toa, né? A gente vê que talvez o resultado fora de campo pode ser explicado, Totalmente. ou explica o que está acontecendo dentro de campo. E citou o Grafietti, né? César Grafietti, nosso querido, eh eh, já participou aqui de alguns episódios, um grande colaborador desse novo movimento de falar de finanças dentro do futebol. Pedrão, só aqueles 30 segundinhos para quem não conhece a Outfield. O que que a Outfield faz?
Cara, nós somos um grupo 100% focado em esportes e entretenimento, né? Hoje a gente atua como estrutura que tem um braço de advisor e M&A, então a gente atua aí como consultor em transações do mercado esportivo, seja para investidores interessados em comprar SAF, clubes interessados aí a mercado, agências, empresas, né, do mercado esportivo de forma geral, tanto no Brasil quanto fora. E de 2020 para cá a gente começou também a fazer investimentos. Então a gente é a primeira gestora formalmente focada em esporte e entretenimento na América Latina. Hoje a gente tem aí ordem de grandeza R$ 500 milhões sobre gestão, investindo tanto em empresas de tecnologia do setor, quanto em SAFs como investidor minoritário, no caso do Curitiba e do Maringá, e também estruturando operações de crédito para clubes de futebol, né? Uma delas aí, a maior que a gente fez até hoje para o São Paulo. Vamos entrar aqui nas finanças do São Paulo, a gente está bem habituado a debater isso no último ano, então Legal. vamos nessa que muito do nosso dia a dia é fazer o tipo de debate que a gente vai fazer aqui agora. Não, da hora. Em 30 segundinhos você já mostrou por que você é autoridade aqui no assunto, a gente vai falar bastante. Fiz até um resuminho, aliás, ajuda do nosso querido Bruno Chatak, montou um resuminho que vai entrar aqui. Hoje não vai ter pergunta do VAR, mas o VAR vai ser chamado na hora de falar de Flamengo e de Cruzeiro. Vamos começar então pelos 3 times da capital paulista. Vamos começar pelo maior. É Qual é o complexo isso maior? aí. Não, vamos então, como apresentador é palmeirense, vamos começar pelo Palmeiras, talvez seja Bora. o time que está um pouco mais azeitado, né, dentro e fora de campo. Bom, o Palmeiras aqui só em grandes números, né, teve uma receita bruta de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né, dividido esse número, 440 milhões veio da venda de atletas e 767 milhões da receita recorrente, embora o Palmeiras esteja tentando transformar a venda de atletas em algo cada vez mais recorrente, né? Uhum. No final ele terminou com um superávit de 198 milhões de reais, né? Lembrando que quando a gente fala de times de futebol, a gente fala sempre do saldo, né? De superávit ou déficit. E, bom, é uma gestão que conseguiu, embora apareça lá uma dívida, né, de 1,48 bilhão, é uma dívida que consegue estar muito bem equacionada em relação à receita que está gerando, né? Está quase ali na relação 1 para 1, né? Mas a gente pode trazer mais alguns detalhes do Palmeiras, mas antes, sua visão aí sobre os números do Palmeiras, Pedrão. Cara, acho que a gente tem que conseguir separar bastante o joio do trigo aí, porque a gente falou bastante sobre Leila, né, nos 42 episódios anteriores e sobre todo o processo de turnaround do Palmeiras, né, o Patiello veio aqui, Trinas veio aqui, Sica veio aqui, e não à toa, de onde eles pegaram o Palmeiras junto com o Paulo Nobre lá em 2013, até onde a Leila está deixando o Palmeiras, né, se eu não me engano ela sai da presidência final de 27, né, ela tem mais 3 anos aí, é um Palmeiras completamente diferente, né, lembrando que o Patiello, quando esteve aqui, falou que era um enfermo respirando por aparelhos quando eles chegaram lá em 2013. Sair de um cenário desse para um cenário em que você tem o segundo maior faturamento do país, com a 4ª maior torcida do país, é extremamente relevante, né? Não é demérito nenhum falar isso, pelo contrário, né? O Palmeiras vem crescendo em torcida, vem crescendo na capacidade financeira, na capacidade competitiva, formação de atletas, enfim, todas as variáveis que você olha para um clube de futebol como negócio estão sendo muito bem cumpridas e validadas, né, pelo Palmeiras, desde o Paulo, depois o Maurício Gagliotti, agora com a Leila. E acho que o lado, se é que tem um lado negativo nisso, o Palmeiras está nesse resultado estrondoso aí de 1,2 bi de real de receita, dependendo muito da receita de venda de jogador. Né? A gente sempre separa entre receita recorrente e não recorrente. Então, para quem está ouvindo a gente aí, né, receita recorrente é aquilo que, né, sempre acontece, que o clube tem algum nível de controle maior em cima disso. Então, nesse caso, né, o direito de transmissão, que no caso do Palmeiras, né, olhar a colinha aqui, ano passado representaram 22% do total. Receitas comerciais, que aí entra patrocínio, entra licenciamento, que no caso do Palmeiras representaram 16% do total. E as receitas B2C, né, venda de ingresso, o programa de sócio-torcedor e venda de camisa, que no caso do Palmeiras foram outros 11%, além de outras receitas que envolvem ali clube social, no caso do Palmeiras, o Allianz Parque, enfim. Então, o Palmeiras teve ano passado, se somar isso com tudo que eu falei agora, 55% de receitas recorrentes versus 45% de receitas não recorrentes, que nesse caso são o quê? Venda de jogador, né? A transação do Endrick contabilizada ano passado, Luiz Guilherme contabilizado ano passado, teve o Kevin, garoto da base, vendido lá para o Shakhtar da Ucrânia também, contabilizado ano passado. Uma parcela pequena do Estevão, contabilizado ano passado. A porrada ainda vai vir agora em 2025.
Então, quando você falou aí que o Palmeiras está transformando a receita não recorrente em algo recorrente, é verdadeiro, né? Por mais que o clube não deva contar com isso quando ele se planeja para o exercício seguinte, muito fruto do trabalho de alto nível que o João Paulo Sampaio faz lá na base do Palmeiras já há muito tempo. Então, um lado muito positivo, o Palmeiras consegue, mesmo com a quarta torcida do país, num momento de crescimento de torcida, de relevância e de marca, ser a segunda receita. Tem esse desafio de compor um pouco melhor com a receita recorrente. Quando a gente falar de Flamengo e de São Paulo, principalmente, a gente explica melhor aí como é que essa composição de receita recorrente ela pode evoluir. E do outro lado tem até o próprio César, né, o Grafietti, fez uma coluna falando sobre Palmeiras e Flamengo e ele destacou isso lá. Tem um pequeno sinal de alerta aí, que é o endividamento, né? O endividamento ainda está controlado, se a gente olhar para parâmetros de mercado, né? O ponto fundamental desse endividamento que você comentou é que é um contas a pagar grande, né? Não são dívidas que estão vencidas para trás e situações que têm que ser renegociadas eventualmente pelo clube. Né? Desse valor de 1 bi aí, 80% são contas a pagar, né? Então, muito das compras a prazo de atletas feitas agora, grandes volumes aí, né? O Facundo Torres, o Paulinho, então o Vitor Roque, né? São volumes que o Palmeiras vai pagar, que está no fluxo de caixa, não quer dizer que o Palmeiras está devendo efetivamente esses montantes, além das comissões associadas a transações muito grandes, né? O Palmeiras gastou agora 435 milhões de reais em transferências com atletas, então isso tem um grande... gastou não, né? Desculpa, comprometeu, né? Então uma parte disso ele vai gastar aí ao longo dos próximos 2 anos. Então, uma gestão bem equacionada, né? O clube gera caixa, o clube gera a dívida e consegue, mais do que tudo, se manter muito competitivo contra um Flamengo que, notavelmente, tem uma capacidade financeira muito maior do que qualquer clube no Brasil, né? O clubismo talvez me fez fazer uma liçãozinha de casa maior do Palmeiras. Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, Pedrão. Quando a gente olha ali na parte no relatório de administração, fala muito do compromisso do Palmeiras com investimento em atletas, né? Uhum. E aí traz até esse dado aqui do Palmeiras, ele defende muito também essa integrar ciência e tecnologia ao processo decisório de futebol e tudo mais. E aí fala que em 2024 foram investidos 437 milhões de reais, é um desembolso de caixa que vai acontecer em 4 anos, em contratações em atletas profissionais que, combinados com a integração entre infraestrutura de ponta, tecnologia e desempenho, reforça a capacidade do clube de se manter competitivo. Acho que tem um ponto também do Palmeiras que a torcida criticava um pouco, que era esse investimento no elenco, né? E talvez no ano passado, o aumento da participação da receita não recorrente veio também do resultado dentro de campo, que não foi como nos outros anos, né? Sim. Então o Palmeiras teve, até peguei lá, eu somei, dava um valor bem próximo de 50 milhões de reais se tirar bilheteria, o direito de transmissão e tinha mais algum item do fato... de premiação. O fato do Palmeiras ter sido eliminado das oitavas da Copa do Brasil e também da Libertadores, né? Então, o fato de não ter chego tão longe nessas competições teve um ligeiro impacto ali. A receita, claro. E, obviamente... Mas o ponto aí é esse, né? Também, as vendas de jogadores têm sido muito expressivas, né? Sim. É perigoso um time depender de venda de jogador, já que não sabe se vai conseguir ter isso para sempre? Talvez seja perigoso, mas é que realmente foram joias que o Palmeiras conseguiu lapidar já, né? e já com uma certa frequência, né? A gente falou do Hendrick, Luiz Guilherme, o Vitor Reis, agora o Estevão, enfim, outros nomes que estão surgindo. Pedrão, mas eu queria tirar uma dúvida com você, cara. Nem sei se tem resposta certa para isso, porque quando você vai lá vendo o balanço do Palmeiras, você vê que lá no final, quando você olha lá para o demonstrativo de fluxo de caixa, no final do dia, o Palmeiras gerou, ele teve uma variação líquida de caixa de 24 milhões ali, então ele termina lá o ano com um aumento líquido de 24 milhões, e esse número ele termina, cadê aqui? Ele termina em 38, né, e a variação foi 24, né, e no ano anterior ele tinha tido uma variação positiva de 3 e terminado com 14. Esse nível de caixa para clube de futebol, assim, para o resultado que ele tem, é um nível de caixa até pequeno, né? Clube de futebol, de fato, não tem que ter caixa mesmo, enfim, como é que
É uma característica de outros clubes também? Como é que é esse... Cara, essa é uma ótima pergunta, porque até foi o Pedro Silveira aqui quando veio falar sobre o Corinthians, já misturando um pouco as histórias aí. Ele estressou esse ponto e é bem importante, né? Fala-se muito sobre receita, sobre dívida e fala-se pouco sobre caixa. E gestão de fluxo de caixa de clube de futebol é um inferno, assim, é o caos. E não porque as gestões sejam ruins, é porque tem muita despesa picada. E isso cria um cenário de fluxo de caixa difícil de gerir. Então, assim, via de regra, o Palmeiras é uma associação, então ele não deveria ter dinheiro sobrando excessivamente em caixa. Foi até uma história que o Patiello contou aqui, né? Que Aham, sim. teve um ano lá que ia virar com dinheiro em caixa, os caras foi fazer a apresentação no conselho, e o conselho criticou. Pô, por que você tá com 30 milhões em caixa? Gasta esse dinheiro aí, porque não precisa distribuir dividendo, nem fazer nada nesse sentido, você tem que realmente reinvestir. Então, claro que na projeção de fluxo de caixa, né, o 38 em 31 de dezembro de 24 parece pouco, mas imagino que o clube tivesse entradas programadas relevantes para janeiro ali para manter o fluxo recorrente. Por isso que é comum, a gente sempre também estressa esse ponto quando fala de gestão de fluxo de caixa e gestão financeira de clube de futebol. É comum existir endividamento, né, em qualquer indústria, não só no futebol, Sim. como em qualquer negócio. Porque você precisa ter um working capital ali, o capital de giro relevante para manter o ritmo da sua atividade. E num clube de futebol do tamanho do Palmeiras, com uma folha ali que deve estar gerando em torno de 20, 25 milhões de reais, isso significa que você precisa ter, em qualquer nível saudável, até para a sanidade mental da Leila e de todo mundo que está lá, pelo menos 3 meses de caixa disponível para você conseguir operar. Então, colocando em números aí, se tinha 38 milhões em 31/12 de 24 e o Palmeiras tem uma folha de 20 a 25 milhões, pelo menos 45 dias de folha, né? 45 dias de rodagem o Palmeiras tinha antes de ter alguma dor de barriga nervosa ali. Uhum. Mas, claro que tinha muita entrada para acontecer em janeiro. Teve a venda do Vitor Reis, né? Foi uma bela de uma porrada que o Palmeiras deu, que vai estar contabilizada só No no balanço balanço de de 20. 25, né? Quando for anunciado em 26. Então, é difícil gerir fluxo de caixa, mas em clubes bem organizados isso tende a não ser um problema. Então só o balanço do Palmeiras de 25, né, a gente já tem aí Vitor Reis, já tem a grande bolada do Estevão vem Sim. agora em 25. Então só por esses 2 Já tem um novo números... patrocinador numa quantia maior, né, do que a própria Crefisa praticava, Sporting Bet Uhum. pagando aí mais de 100 milhões de reais por ano. E tem aí uma certa opcionalidade aí que tem agora vai ter em junho o O Mundial, Mundial de que Clubes. pode eventualmente... acho que todos os times brasileiros devem entrar talvez com a mesma pretensão que a Croácia entra nas Copas do Mundo, mas a Croácia chegou numa final, né, então Sim. mesmo que... Mas pode também ter essa opcionalidade aí, Sim. né. É uma receita relevante, uma receita em dólar, né, então só de participar os clubes já recebem 50 milhões de dólares Uhum. e o campeão, se eu não me engano, a gente falou sobre isso aqui num dos episódios também, o campeão pode chegar a fazer 100 milhões de dólares, né, então e faz isso vezes 6 aí para nossa moeda desvalorizada, você já tem entre 250 e 500 milhões de reais para entrar numa receita não recorrente de Uhum. um torneio que vai acontecer a cada 4 anos. Né. Legal. Bom. Bom, então, se fosse fazer um rating final aí do resultado do Palmeiras, dá pra dizer que o resultado foi bom e com chance de continuar bom Sim, para os próximos sim. anos. Com um resultado muito positivo que vem construindo em cima de outros anos com resultados positivos, né, de um 21, mesmo na pandemia, muito controlado e positivo, um 22, mesma coisa, 23, idem, e 24 com esse salto, né, muito esticado aí por conta da venda de atletas, mas um clube que é bem gerido. No fim, a gente está falando de gestão, né, não dá passo maior que a perna, Uhum. e mesmo esses 435 milhões que foram gastos agora, principalmente entre Vitor Roque, Facundo Torres e quem mais me fugiu O agora? Paulinho. O Paulinho, perdão. Entre esses 3, isso está dentro do orçamento, né, não tem nenhuma loucura sendo feita aí para um clube que gera caixa como o Palmeiras gera, lembrando que o EBITDA do Palmeiras ano passado também foi quase 500 milhões de reais, então as coisas estão conversando, né. Uhum. Legal, muito bom. Bom, vamos falar então do Corinthians agora, que é um time que teve uma receita quase tão grande quanto o do Palmeiras, né, o Palmeiras enquanto teve 1,2 bilhão de receita, o Corinthians teve 1,115 bilhões. Mas ele termina o resultado, né, com um déficit de 182 milhões, mas o mais preocupante, né, é a sua dívida que continua alta e crítica, Exato. né, porque talvez seja uma dívida que ela preocupa um pouco mais ali o nosso querido Pedro Silveira, que veio aqui
recentemente, né? Mas ainda é um clube que conseguiu ter um resultado expressivo, né, com venda de atletas. É, assim, acho que aquele episódio do Pedro Silveira ficou bem latente aqui, mas eu queria ouvir um pouquinho mais dos números sobre o Corinthians tem um baita potencial de receita, né? Sim, Resultado que pode ser gerado, tem uma torcida muito presente, muito grande, muito ativa, eh, mas precisa equacionar o seu lado da dívida, né? exato. Que embora toda empresa possa trabalhar com dívida, o Corinthians tá levando muito a sério esse lado. Enfim, como é que você viu os números do Corinthians? Cara, enquanto o Palmeiras ele vem crescendo nesse cenário, né, de crescer consistentemente receita, melhorar todas as linhas de receita e controlar a dívida, o Corinthians tem um desafio redobrado nesse sentido, porque o que eu falei do Palmeiras agora, né, que o Palmeiras ele tem o contas a pagar, né, a dívida dele está contratada para frente. Então, comprei a casa a prazo, meu financiamento, eu sei que eu tenho que pagar um financiamento em 2, 5, 10, 30 anos. O problema principal do Corinthians é que além desse contas a pagar para frente, ele tem um legado brutal sendo carregado nas costas, né? O Pedro veio aqui e explicou muito bem, né? Dessa dívida de 2,5 bi, ela tá quebrada basicamente em 4 blocos, né? Ele tem a dívida da Arena, de 700 milhões de reais, ele tem a dívida cível, que são outros 500 a 700 milhões de reais, ele tem a dívida fiscal, tributária com o governo, outros 700 milhões de reais, e ele tem a dívida esportiva, vamos chamar assim, que é o que tramita na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF e na Câmara Arbitral da FIFA. Então ele tem 4 tipos diferentes de dívida, todas para trás. Ele não tem, né, o contas a pagar, ele também tem, mas não na proporção que o Palmeiras tem, o contas a pagar para frente. Então Uhum. tudo isso cria um cenário que, além de caótico, te gera despesa financeira, te gera juro. Então você olha o demonstrativo do Corinthians, só em 2024, e esse número é bem preocupante, o Pedro falou sobre isso aqui, o Corinthians gastou 280 milhões de reais em juros, que é o serviço dessa dívida, né? Então eu tenho a dívida de 2,5 bi. Para manter essa dívida viva e não quebrar, eu tenho que pagar o juro dessa dívida. Então paguei 280 milhões em 2024, 12 a 13% aí do total da dívida foi pago em juro. Um dado, né, se fizer a conta aí dos 280 milhões de juros pagos em 2024 em cima da receita de 1,1 bi, você está falando que praticamente 25%, aí um quarto da receita do Corinthians virou pagamento de juro, né? Não é nem principal, né? A dívida continua crescendo por isso. Você não consegue amortizar a principal, a dívida cresce. E o que acontece? Que foi o que o Pedro falou aqui. A sua capacidade de fluxo de caixa diminui. Porque você está pagando a dívida para trás, você está pagando o teu contas a pagar, você está pagando o seu capital de giro, folha todo mês, fornecedor todo mês. Então não cabe E, tudo não, e isso. detalhe, essa receita do Corinthians foi recorde. Então, assim, a gente tá falando do melhor ano da Exato. história do Corinthians em faturamento e um quarto do faturamento, que assim, é só o faturamento, não é que isso vira caixa de fato, Exato, você né? já Se usou se para a gente pagar estivesse o falando aqui juro. de momento market makers, né? Falando de companhia aberta, você estava olhando para resultado líquido, né? Do que está sobrando ali. Eu vou comparar o meu endividamento, minha despesa financeira, com o que eu tenho no caixa, efetivamente, com o que eu gerei de caixa, com o EBITDA, né? Uhum. No caso de um clube de futebol estrangulado como o Corinthians, não dá para comparar com o EBITDA ou com superávit, primeiro porque o superávit, nesse caso, não existe, né? O clube Aham. teve um déficit de 180 milhões. Então você acaba comparando com a receita, só que a capacidade de gerar receita do Corinthians, que é ótima, faturando acima de 1 bi, ela acaba sendo comprometida por uma dívida super elevada que tem um carrego super elevado também, né? Então, como o Pedro veio aqui, a gente falou muito sobre isso, o desafio é bem complexo, né? Você tem que separar e atacar cada perfil de dívida de uma maneira diferente, por isso que eles têm lá, né? Ele falou aqui sobre a renegociação da dívida fiscal com a Procuradoria-Geral da União, ele tem o processo de RCE, que inclusive se tornou muito público aí nas últimas semanas com a aprovação das dívidas cíveis. O Corinthians anunciou semana passada um plano de pagamento para as ações que estão tramitando na CNRD. Então ele está trabalhando, claro, mas é muito complexo você conseguir diminuir uma dívida de 2,5 bi que, querendo ou não, e aí os números, de novo, os números não mentem, na gestão Augusto Melo, a dívida aumentou 30% no primeiro ano. Claro que parte disso, ele também falou aqui a respeito, eram montantes não contabilizados pela gestão anterior, que eles acabaram encontrando uma vez que chegaram lá e tiveram que jogar no balanço como dívida, mas outra parte são movimentos que foram feitos pela gestão do Corinthians para tornar a equipe mais competitiva, evitar o rebaixamento no passado, uma série de coisas que a gente já falou aqui a respeito, mas que acabam, né, comprometendo o futuro, né? Lembrando que o Corinthians é um clube que hoje investe muito pouco na base, né? O Palmeiras investe 5 vezes mais Corinthians na base, o Flamengo 5 vezes mais Corinthians na base, São Paulo 4 vezes mais Corinthians na base.
E o Corinthians, esse volume de venda que o Corinthians fez ano passado, né, vendeu 330 milhões de reais em venda de atleta, né, muito puxado pelo Wesley, né, lá para o mercado árabe. Se você não reinvestir dinheiro na base hoje, você vai perder essa capacidade de fazer venda lá na frente. Então, é um jogo de equilibrar pratinho aí, difícil, né, para a gestão do Corinthians. E um 25 que, se o Corinthians não conseguir controlar os gastos, ele vai ter muito problema para frente também. Assim, o que dá um alento pro torcedor é que o super gasto de elenco já foi feito ano passado. Sim, O problema é o torcedor que não tá feliz com o time hoje, vai ter que se contentar com esse time. exato. E, bom, agora a gente tá gravando num dia Na sexta-feira, que parece que fechou com o Dorival, né? é, Já foi, já foi anunciado. foi anunciado, né? Então, durante o almoço a gente viu piscar ali, não tinha certeza. Mas também não deve vir para ganhar pouquinho, né? Então Exato, então exato. já é algo que começa a puxar um pouco ali. Bom, e para quem acompanhou o episódio com o Pedro Silveira, saber o quão importante eram alguns objetivos dentro de campo para ajudar no resultado fora de campo, né? E Exato. a não classificação para Libertadores já também. Compromete o orçamento de alguma Então, forma. o Corinthians precisa até, dentro de campo, acabar tendo um peso financeiro até também Sim. o desempenho, né? No fim, da mesma forma que a gente falou aqui sobre o Palmeiras, né, como um exemplo positivo de gestão, o desafio que o Pedro tem lá é um desafio de gestão, né? No fim, isso acontece em vários clubes de futebol, não é, né, cortesia de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, que são os maiores clubes do Brasil. Mas você tem esse desalinhamento de incentivo, né? Você tem um presidente que, em grande parte das vezes, quer ganhar, quer deixar o nome dele na história, e do outro lado você tem um gestor que está tentando segurar a conta ali, né? Cobre o pé, descobre a cabeça. Então você sempre tem esse desalinhamento de interesses ali, claro que em grande parte dos casos se encontra no meio do caminho, mas é difícil, né? Como é que eu, com 30, 35 milhões de torcedores, que é o caso do Corinthians, tendo que me manter relevante, eu seguro o gasto e tento pagar a minha dívida antes de voltar a ser 100% competitivo. E felizmente, né, ganhou um título paulista, que dá pelo menos Vale por você, felizmente não. não, felizmente para eles, né? Ganhou um título paulista que compra um pouco de capital político, vamos colocar assim dessa forma, para que algumas reformas estruturais possam ser feitas, né? Mas eu li essa semana, eu terminei de ler o livro da biografia do Henrique Meirelles. E tem uma passagem que ele fala que o presidente Lula, na época que ele foi presidente do Banco Central do presidente Lula, ele liga pro Meirelles e fala: você vai ter que cortar os juros. A gente precisa que corte os juros. E o Meirelles falou: puta, não dá porque a gente tem que entregar o que é o melhor pro Brasil. E o melhor não é cortar juros porque você vai estar dando. Talvez você vai agradar os seus milhões de eleitores, mas Mas isso no vai longo trazer prazo. uma consequência ruim pro longo prazo. O paralelo é muito parecido, né? O presidente, no final do dia, lógico que ele tem uma preocupação com a economia, mas para ele o principal é agradar o eleitor dele, ou o presidente do clube e o torcedor. Sim, E aí tem que ter o chato na sala ali para fazer o contraponto ali, né? O problema é exato. que no futebol o chato na sala tá aparecendo agora, né? Antes não era uma coisa tão comum. Perfeito. Pedrão, só para fechar o Corinthians, uma pergunta capciosa aí. Pô, um time que tem uma dívida difícil de pagar, não vou falar impagável, porque ela ainda é pagável, mas 25% da receita foi comprometida com pagamento de juro e um time que fechou o ano com déficit, mesmo tendo vendido ali, né, 330 milhões de reais com venda de jogadores, receita recorde. O caminho para o Corinthians poderia ser talvez uma RJ ou uma SAF, ou isso é indiscutível, impensável para o Corinthians, tendo em vista a opinião que a gente já sabe dos torcedores e a principal torcida? O Pedro, quando a gente perguntou isso para ele aqui, né, primeiro sobre a SAF, o ponto dele foi que não é uma pauta no Corinthians, ele entende que não vai ser em nenhum momento. De novo, né, a gente vê o exemplo do Palmeiras e do Flamengo, que clubes dessa magnitude bem geridos realmente não necessariamente vão precisar ser uma SAF. Eles têm capacidade de, bem geridos, gerar muito caixa, ser competitivos, entrar naquilo que a gente sempre fala do ciclo virtuoso do futebol, né, que é o que o Palmeiras conseguiu fazer muito bem, e o Flamengo também nos últimos 7, 8 anos aí, né? Quanto mais eu tenho uma boa gestão, mais competitivo eu sou no campo, mais eu ganho, mais relevante eu sou, melhor eu vendo patrocínio, mais ingresso eu vendo, etc, 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 mais capacidade eu tenho de reinvestir no time, mais eu ganho, e aí a mágica acontece, que é o que o Flamengo e o Palmeiras conseguiram fazer também.
Clubes como o São Paulo e como o Corinthians têm essa capacidade também, porque tem massa crítica, né? Tem muita torcida. Então, em condições normais de temperatura e pressão com uma gestão qualificada, eu entendo que não seria necessário ter uma SAF ou uma recuperação judicial. Agora, do ponto de vista prático, no mundo que a gente vive, eu acho que o Corinthians, com uma injeção de capital inorgânico de uma SAF, poderia ser uma máquina. Isso é inegável, né? Ouvindo você falar e fazendo um paralelo com o Palmeiras, eu diria então que a solução do Corinthians não é uma SAF, é só ter um Paulo Nobre corintiano, né? Porque o Paulo Nobre, no final do dia, foi o que fez essa injeção Sim. inorgânica. É. Eu gostei desse termo e teve também E foi o estopim para que todo o resto acontecesse, né? teve também uma bela dose de sorte, porque se o Palmeiras não tivesse talvez se manter na primeira divisão em 2014 foi fundamental para tudo que colheu em 2015. Bom, falamos de Palmeiras, falamos de Corinthians, vamos falar de São Paulo. São Paulo que você está até mais familiarizado, acho que seria bacana você trazer só alguns números grandes. São Paulo teve uma receita muito menor, né, se comparar com o Palmeiras e o Corinthians, né, são 730 milhões de reais, só que um destaque interessante, né, 89 milhões de reais de venda de atletas, né, então predominantemente uma receita recorrente do São Paulo. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque talvez tivesse algumas vendas de atleta ali. Mas se você olhar só para a receita recorrente, ela não é tão distante das receitas de Palmeiras e de Corinthians. Mas o déficit foi até maior do que o do Corinthians, né? Embora a dívida do São Paulo ainda esteja abaixo de R$1 bilhão, teve um déficit de 287 milhões de reais, né? E foi uma gestão aí marcada por algumas ações emergenciais, né? Que até você poderia falar um pouquinho mais desse plano de estruturar a dívida do São Paulo, né? Enfim, mas seu diagnóstico aí sobre os números do São Paulo. O presidente Júlio Casares falou publicamente sobre isso, né? Sobre como, na visão dele, olhando os dois mandatos dele, né? O primeiro mandato dele foi um mandato de resgatar a confiança do torcedor são paulino, de fazer o torcedor se conectar de novo com o clube, de voltar a ganhar campeonato, né? De ganhar o Campeonato Paulista, ganhar Copa do Brasil, de baixar o preço dos ingressos, aumentar a média de público, reaproximar, né, o São Paulo do torcedor. São Paulo que vinha de gestões amplamente questionadas, né, tanto dentro quanto fora de campo, pouco competitivo, gastando muito dinheiro, né, na gestão do Leco e antes na gestão do Aidar. Então, na visão do Casares, o primeiro mandato dele foi um mandato de resgate da autoestima do torcedor e da competitividade do clube. Isso se traduziu em títulos, é inegável, os títulos estão aí para mostrar. E aí, na visão dele, a partir do momento que ele entra no segundo mandato, o segundo mandato é hora de arrumar a casa, né? De fazer o processo de reestruturação financeira, entendendo que 24 foi o ano de transição para esse processo. Então, o clube tinha feito alguns esforços adicionais, alguns até um pouco além da capacidade dele, para ganhar a Copa do Brasil em 23. E em 24, com esse contas a pagar, que a gente usou o exemplo aqui do Palmeiras, um pouco maior do que poderia ser, um ano de transição para se reestruturar financeiramente. Então, qual que é na minha opinião, uma boa notícia para a torcida do São Paulo, né? Os números de 24, eles mostram uma realidade dura ainda, um aumento do endividamento muito alto, justamente para sanar essas dificuldades de fluxo de caixa que a gente comentou aqui, né, no caso do Palmeiras. Isso significa que teve um aumento do endividamento bancário. Mas no caso do São Paulo, acho que a boa notícia para a torcida é que tem uma visão mais técnica do remédio amargo que precisa ser tomado, que no curto prazo talvez não seja o que todo mundo quer ouvir, mas a médio e longo prazo, no exemplo do Henrique Meirelles aí, é o que Palmeiras e Flamengo fizeram, né? Você apertar os cintos por 1 ou 2 anos, você controlar melhor as suas despesas, né? São, de novo, os clubes que a gente está abordando aqui agora, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, são clubes altamente geradores de caixa. Então o que acontece a partir do momento que você controla a despesa e aumenta a sua capacidade de gerar receita? Você vai sobrar mais dinheiro, né? Sobrando mais dinheiro, o que eu posso fazer? Eu posso começar a pagar as minhas dívidas para reduzir os juros que eu pago e conseguir ter mais dinheiro reinvestido na minha operação central, no futebol, que foi exatamente o que o Palmeiras fez lá no início da gestão do Paulo Nobre, depois o que o Bandeira de Mello fez lá no Flamengo também. Então, tudo isso para dizer que a gente olha a fotografia de 24, uma fotografia, sim, né, ruim na perspectiva da dívida, a dívida aumenta em 30% ali, sai da casa de 700 milhões para casa de 960 milhões. A dívida ainda tem um componente de passivo bancário importante de ser endereçado, que é o que o São Paulo está fazendo agora. E dentro desse contexto, o processo do qual a gente participou lá com a estruturação
do FDIC dedicado ao São Paulo, ele tem o objetivo justamente de trazer uma ferramenta de mercado de capitais para que o São Paulo conseguisse baratear a despesa financeira em cima desse endividamento. Então, Que é justamente aquilo que está maltratando o Corinthians exato. ali. Então, o Corinthians gastou os 280 milhões em juros ano passado, o São Paulo gastou 96. Para dívidas que são de proporções diferentes, claro, né? O Corinthians tem uma dívida total de 2,5 bi, o São Paulo tem uma dívida de 960. O São Paulo ainda gastou muito, né, com despesa financeira no passado. Mas o ponto, né, para concluir essa primeira parte da resposta aqui, é que a gente começou o trabalho com o FDIC em dezembro de 2024. E todas as regras de governança que vieram com o FDIC, até por solicitação da própria gestão, né, do São Paulo, para conseguir trabalhar e conseguir avançar nessa pauta de governança, de controle de custos, de inserir o São Paulo de novo na vanguarda de gestão, enfim, toda essa parte de governança especificamente, que veio junto com o FDIC, ela é super importante para que o clube consiga controlar gasto esse ano e consiga reverter esse quadro, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a hora que sair o balanço demonstrativo do São Paulo de 2025, daqui 12 meses, ele vai mostrar um cenário melhor. Ele vai mostrar um cenário de redução de endividamento, vai mostrar um cenário de superávit, né? O São Paulo teve déficit grande no passado também. Então, o trabalho já está sendo feito, mas aqui a gente está falando de um filme e não de uma fotografia, né? A fotografia 24 ainda não é uma fotografia ideal, mas o filme que está sendo produzido agora, para que 25, quando o 25 for reportado, você tem um resultado já melhor, da mesma forma que foi com o Palmeiras entre 14, 15 e 16, o Flamengo entre 14, 15 e 16. Então, a visão, né, do plano todo de reestruturação financeira do São Paulo é exatamente esse, além do fato do clube estar evoluindo na sua capacidade de geração de receita, que foi o que você trouxe aí, né? O clube fez ano passado a receita recorde dele, né, os 730 milhões totais. A boa notícia para a torcida é que 87% disso é receita recorrente. A má notícia é que vendeu pouco jogador por questões de mercado, e questões que o clube já abordou publicamente aí, né? Não vem ao caso agora. Mas com essa capacidade de geração de receita recorrente aumentando, né, dobrou o volume de patrocínios, dobrou o programa de sócio-torcedor, aumentou muito a capacidade de geração de receita do Morumbi, né, lembrando que o São Paulo... Morumbis, né, lembrando que o São Paulo, diferentemente do Palmeiras com a W Torre, né, o São Paulo não tem um sócio na operação do estádio, né, o estádio ainda é gerido diretamente por ele, então na relação, por exemplo, com a Live Nation, que faz shows lá dentro, a receita fica 100% pro São Paulo, não tem que dividir com uma W Torre, por exemplo, como é o caso do Palmeiras. Então o Morumbis também se tornou uma fonte relevante na geração de receita, contribuindo para esses 730 milhões aí, e a própria gestão, né, o Casares também falou sobre isso publicamente, que é aumentar muito a capacidade do Morumbi para frente. Então a perspectiva, ela é positiva, e o clube vem fazendo muito esforço para conseguir ter esse controle de custo, né? Não à toa, na janela de transferência agora em janeiro de 2025, o São Paulo foi o único dos clubes da Série A que não investiu em compra de atletas, né, em direitos econômicos, né? O São Paulo trouxe atletas aí que estavam disponíveis no mercado, com negociações de mercado, como o caso do Oscar, como o caso do Wendel, que veio do Porto, o Enzo Dias, que veio do River, sendo criativo, né, do departamento de futebol de São Paulo para manter a equipe competitiva enquanto você gasta menos, né? No fim é isso. Bom, então mesmo que o São Paulo não tenha um resultado dentro de campo tão satisfatório em 2025, pode até ter, ainda tem, tá rolando nas competições, mas já abre um precedente positivo para 2026, toda essa Sim. estruturação. Financeiramente, sim. Tá. Duas perguntas sobre São Paulo. A primeira, imagina que aqui você deve já ter respondido isso várias vezes, então talvez não seja tão difícil, mas como você explicaria essa remodelagem financeira através do FDIC para um torcedor, uma torcida organizada do São Paulo que não está muito habituado com o mundo das finanças, mas quer saber por que isso é bom? Então, pensando ali pro cidadão que não sabe o quanto que financeiramente o quão importante é isso, né? Tá olhando mais para dentro de campo, mas por que ele tem que ficar feliz com isso, mesmo que o ano de São Paulo, esportivamente falando, pode não ser o melhor de todos em 2025? Acho que o primeiro ponto, que é a análise comparativa, é olhar de fato para Palmeiras e Flamengo, onde Flamengo e Palmeiras estavam há 10 anos atrás, né? Agora mais, né? Há 12 anos atrás. E olhar o que aconteceu a partir do remédio amargo e do processo de reestruturação financeira que os dois clubes fizeram, né? Então, se você fizer essa análise comparativa e falar, putz, o 2024 do São Paulo, ele foi o 2013 do Flamengo e 2013 do Palmeiras, então se o trabalho de reestruturação financeira for bem feito,
em 2030 o São Paulo pode estar onde o Flamengo e o Palmeiras estavam em 2020, 21, 22, com uma diferença importante nisso, que o futebol brasileiro de hoje é muito maior em termos de movimentação de dinheiro do Uhum. que ele era 12 anos atrás. Então, não necessariamente o São Paulo vai precisar de 4, 5 anos para colocar a casa em ordem, como o Palmeiras e o Flamengo precisaram, porque movimentava menos dinheiro, os patrocínios eram menores, cifras de venda de jogador eram menores. O São Paulo pode precisar de menos tempo, se ele fizer o trabalho bem feito, né? Então, em 2, 3 anos, ele pode estar onde o Palmeiras e o Flamengo estavam em 2021, 22 e ser mais competitivo, que é o que todo mundo quer, né? Para clubes desse tamanho, você entrar de novo na história do ciclo virtuoso e poder reinvestir em atleta, reinvestir em infraestrutura, ser cada vez mais competitivo. Então, o ponto número 1 é isso, né? Fazer a análise comparativa de que o São Paulo de 2024 pode ser equivalente ao Palmeiras de 13 ao Flamengo de 13, se o plano for bem executado, em 2, 3 anos ele diminui, ele encurta essa distância para Palmeiras e Flamengo, né? Querendo ou não, e torcedores, né? Eu já tive essa conversa com alguns torcedores amigos meus, né? Você perder para o Palmeiras na semifinal de um Campeonato Paulista, num jogo extremamente disputado, sendo que o seu adversário gastou 500 milhões de reais em atletas e você gastou zero, é um resultado absolutamente normal. E tem que ser encarado dessa forma. Da mesma forma que ter um desempenho como está tendo na Libertadores com o elenco que tem é bastante satisfatório. Então, entra um pouco o Mauro César Pereira falou disso aqui, né? Você saber separar como torcedor. Pô, eu sou passional, eu quero que ganhe a todo momento, mas, pô, deixa eu separar um pouquinho, né? Deixa eu olhar nu e cru aqui. Será que realmente, com o que a gente tem disponível, o resultado está sendo satisfatório? Será que, pô, o Palmeiras gastando 500 milhões realmente não deveria ganhar São Paulo? É que, né, eu tô sendo um pouco utópico É. aqui, né? Torcedores raramente fazem esse tipo de análise. Mas no fim do dia, esse é o processo que a gente enxerga. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que, pro São Paulo especificamente, e pro futebol brasileiro como um todo, né? O São Paulo puxando essa fila, é importante você ter um FDIC ou uma operação estruturada que vai a mercado. Porque você começa a acessar um bolso novo. O que isso quer dizer? Os clubes de futebol no Brasil, tradicionalmente, eles trabalham com bancos, né? Então, o clube tem uma dor de barriga, ele vai lá e pega um crédito numa instituição financeira tradicional, né? Num banco como um Bradesco, um Itaú, pode pensar em qualquer um que você Caixa quiser também. aí, exatamente, o Corinthians com a Caixa, no caso da Arena. Os clubes no Brasil nunca acessaram o mercado de capitais, né? E aí, entrando de novo na pauta market makers aqui, quando a gente fala mercado de capitais, em 95% dos casos a galera pensa em IPO, em bolsa, né, em renda variável, etc. Mas tem o outro lado do mercado de capitais que é a renda fixa, né, que são os produtos estruturados de crédito. E é importante justamente por isso, porque o São Paulo consegue se organizar e consegue acessar um bolso que até então ele não tinha acessado em nenhum clube, exceto algumas situações de projeto imobiliário, como o caso da Arena MRV, com o CRI da Arena MRV, né, exceto em algumas situações. Nenhum clube tinha acessado o mercado de capitais para levantar dívida. Uhum. Então, de novo, o São Paulo provando que esse é um projeto viável e provando para os investidores que alocaram recursos no FDIC, ele vai ter outras possibilidades de acessar mais recursos para frente, recursos mais baratos, mais líquidos, em operações que vão beneficiar o clube no médio e longo prazo. Então, o segundo ponto bastante importante é esse. Né, você abrir uma nova linha, né, colocando aqui em termos muito simples, né, uma nova linha de crédito, entre aspas, com bolsos que você não acessava antes, criando um cenário mais competitivo, que vai beneficiar o clube invariavelmente. E o ponto número 3 é de você conseguindo passar por esse ano de 2025, onde o clube vai gastar menos, mas vai se enquadrar numa série de padrões e normas de gestão, governança, ele vai sair muito mais forte disso, como o que a gente está falando aqui desde o começo do papo, como um clube bem gerido, né, que pode voltar a estar onde ele esteve, né, todo mundo fala 20, 25 anos atrás, quando a gente era jovem, a história do São Paulo, exemplo de gestão, investimento em infraestrutura, formação de atleta, etc. Todo esse processo pode fazer com que sobre mais recurso em caixa e, consequentemente, isso seja reinvestido na atividade core do clube, que é futebol, que é disputar campeonato, que é formar atleta e assim por diante. Bom, então torcemos para o São Paulo ter sucesso fora de campo, como o meu Palmeiras ou Flamengo teve depois de tomar o remédio amargo. Então, mas como um não São Paulino, mas amante do entretenimento, minha única torcida agora é pro Ferreirinha chegar Ah, sim. nos 10 gols, para que o Tá Neto com 5 já, né? já tá com 5. Então, para o Neto apresentar o Donos da Bola vestindo tanga. Então, estamos na torcida por você, Ferreirinha. Espero que entre a gravação esse episódio pro ar já tenha feito mais um gol. Estamos torcendo por você.
Bom, vamos continuar com os 2 últimos times aqui, mas para isso eu vou chamar um convidado especial. Hoje não tem pergunta do VAR, mas ele vai trazer aqui a sua análise. Eu deixei os 2 times porque um é o Cruzeiro, que ele fez a análise análise mesmo, né, como um analista, e o Flamengo, que aí ele não vai esconder o clubismo A dele. análise é imparcial, no caso do Flamengo. Né? Vem para cá, Bruno Chataque, nosso querido. Olha, veio até com um caderninho aqui. Traga a sua cadeira, sente aqui do meu ladinho. E agora vamos falar do Flamengo. Flamengo que teve aqui no nosso levantamento a maior receita, né? 1 bilhão e 300 milhões de reais. E o maior déficit também, né? 734. Ah, não. Esse é o 734 mil. Ah, não. Então é 1 menor. milhão, 1 milhãozinho. É 1 milhãozinho, né? Porque ficou Exato. 734 mil. Não, é 1.000. Mas teve um aumento relevante de endividamento, né? Do que endividamento, acho que é o ponto exatamente. principal que o Exato. Em nosso querido VAR vai avaliar. Hein? Bom, Bruno Chataque, bem-vindo. Opa. Gosto de você aqui. Já Grande prazer. obrigado por ter participado do episódio com o Arnaldo César. Foi um prazer. E Aprendi agora- um pouco de mercado financeiro também, né? Entrei Não, para o bastante. esporte e saí no market maker. Então, não, mas aqui a conexão é para ser sinérgico mesmo. Vamos lá falar de Flamengo? Vamos lá. Assim, pessoal, basicamente, quando eu penso em Flamengo, a primeira coisa que a gente vê é um clube que teve um resultado, a gente brinca aqui, flat, né? Uhum. 24, 23, 25 provavelmente. São anos que o Flamengo basicamente tem feito o dever de casa, né? Uma receita recorrente acima do bilhão, né? Portanto, um clube que não depende da venda de jogadores, isso é muito positivo. Um clube que, para um orçamento, para um universo, né, de 1,337 bi de reais, você ter um déficit de 1 milhão de reais é nada, né? Um investimento em futebol na casa de 930 milhões de reais. Assim, eu te diria que o Flamengo hoje, ele tá fazendo tudo dentro dos conformes, né? Só muito legal você ter falado isso mesmo, né, Chata? Porque praticamente 1,2 bilhão de receita recorrente, né? Então, Perfeito. no levantamento que a gente fez de receita recorrente, absurdamente o maior do Brasil. 94% da receita é recorrente. Exato. É algo que mostra que o clube vem fazendo um dever de casa, porque a gente tem que pensar nessas receitas como parte publicitária, comercial, match day, plano de sócio-torcedor, venda de produtos, todo o que a gente chama de ecossistema, né? Que traz aí, quando a gente falou aqui de São Paulo, de Corinthians, é o que a gente projeta que esses clubes podem arrecadar, né? Então, quando a gente olha para um clube como o Flamengo, você pensa nisso. O grande problema do Flamengo, e aí... Chata, posso só fazer um Imagina, parênteses fica à antes vontade. de você falar sobre o problema? Porque tem um lado que é importante valorizar nisso que você falou, né? O Flamengo tá andando quase como um reloginho nos últimos anos aí, né? A receita cresce consistentemente, a receita não recorrente. Mas quando você olha na prática, e essa ressalva é muito verdadeira para Flamengo e para Palmeiras, principalmente, chovendo no molhado aqui, você tem que olhar para os pormenores do dia a dia, né? O que isso quer dizer? Que a receita continua crescendo de forma consistente. Que o patrocinador é bem atendido, que o cara renova contrato, que o cara aumenta o valor que ele investe no clube na renovação de contrato, que o sócio-torcedor está sendo bem tratado e o cara vê valor em continuar pagando, o churn do sócio-torcedor é menor, e a venda de camisa também aumenta, que seja um sortimento maior de produto. Então todo o trabalho de formiguinha que é feito no dia a dia se traduz nos grandes números, né? No fim, isso tem que ser valorizado também. Perfeito. É o que a gente chama até de mercado de expectativa, né? Hoje uma camisa do Flamengo, eles fazem lá comemoração do Mundial de 81. Em 2 semanas esgotaram todos os produtos. Você não consegue mais comprar. Então você vai aumentando, o valor dos produtos vem encarecido e tudo mais. Mas enfim, qual que é talvez o grande X da questão? O que aconteceu em termos não financeiros no Flamengo em 2024? Deixando um pouquinho essa parte eleitoral de lado, mas você teve um fato muito relevante no Flamengo, eu diria 2, na verdade, que foi a compra do terreno, do gasômetro, né? Então, aqui, deixando em termos claros, né? É uma compra que ela tira um fluxo de caixa do clube, então vamos imaginar que o Flamengo tinha mais ou menos 200 milhões de reais de caixa, e o Flamengo gasta lá 180 milhões na compra de um terreno. Fazendo paralelo, é quase que, né, nós, pessoas físicas aqui, você tem um dinheiro no banco, vou comprar um apartamento novo, né, comprar uma casa nova. Eu tenho que usar metade do que eu tenho no banco para dar entrada no apartamento. Exato. E aí depois eu vou ter que ver o que eu vou fazer com o apartamento, né, se eu vou reformar, se eu vou usar como ele tá. Perfeito. Acho que até no seu exemplo, um passo anterior.
Você comprou um terreno na beira da praia que você sabe que você pode fazer uma casa maravilhosa. Você gastou praticamente tudo que você tinha ali no banco disponível, né? Sem financiar. Mas você sabe que você vai ter que construir a casa e que isso vai demandar muito investimento. Então, esse é o grande problema. Por quê? Tudo bem, contabilmente, a compra de um terreno, você não está, na verdade, gastando dinheiro. Você está transferindo para o que a gente chama de imobilizado. Então, tudo bem, ó, eu vou tirar... Saiu do caixa, foi para o imobilizado. Tá? Perfeito. Só que eu tenho um edital para a compra desse terreno que me obriga a fazer um estádio. Esse mesmo edital, agora até juridicamente estão tentando flexibilizar com a Caixa, enfim, mas obriga que isso seja feito até 2029, a um custo que inicialmente estava orçado em 2,5 bilhões de reais, mas que, na verdade, a gente aqui sabe como é obra, né? Vai para 4, vai para 5, a gente não sabe. Então, o grande problema aqui o Flamengo hoje, se ele não quiser fazer como o Palmeiras, para ter um sócio, né, em sua arena e ter que sair para ceder shows e tudo mais, dentro desse universo do que o Flamengo arrecada e do que o Flamengo gasta com o seu futebol, o Flamengo tem um grande problema para conseguir erguer esse estádio. Sendo que, em qualquer obra, se você está falando em 5 anos, você não pode chegar para construir um estádio e falar, olha, eu vou destinar 300 milhões, a não ser que você vá a mercado de capitais e faça uma operação estruturada, conforme o Pedro acabou de explicar aqui. Então, isso chamou muito a atenção, principalmente num segundo fator, que foi o gasto em elenco no Flamengo no ano de 2024. Então vamos pensar que o Flamengo, pela primeira vez em 5 anos, não teve uma venda relevante de jogadores, algumas negociações ali ficaram frustradas e tudo mais, e o Flamengo vai lá e gasta 415 milhões de reais na aquisição de jogadores, trazendo Alcaraz, Plata, De La Cruz, Ortiz, para um elenco que já era sabidamente farto. Então quando você tem esse tipo de diagnóstico, você não olha um clube que está se preparando para fazer uma obra, né? Para construir. E aí esse é o ponto que muitas das análises trouxeram isso como ali um alerta, mas que efetivamente não tratam do Flamengo de hoje, mas o perigo do Flamengo de 2025, né? E um ponto importante nisso tudo, né? Que se você olhar os 900 e poucos milhões ali de despesa com o departamento de futebol, o Flamengo tem uma despesa com o departamento de futebol que é quase o dobro do Palmeiras em 2024, né? E por hipótese, né, o Grafietti usou essa expressão aqui na primeira vez que ele veio, no nosso episódio número 2, essa ordem de diferença entre o primeiro e o segundo que mais investe é nível de Alemanha, né? De Bayern de Munique, com Borussia Dortmund, com Bayer Leverkusen. Claro que as realidades não são equiparáveis, mas o Flamengo, e a cobrança da torcida, né? O Chatak pode me corrigir aqui se eu estiver errado, o Flamengo, pelo nível de investimento que tem, deveria ganhar mais, é o que a torcida cobra, né? Eu, pessoalmente, acho que compete muito bem, ganhou a Copa do Brasil ano passado, querendo ou não, né, no meio disso tudo. Mas quando você faz um investimento de 400 milhões, tem uma despesa com futebol de quase 1 bilhão, e a expectativa é que você sempre ganhe, você se coloca numa situação mais complexa, né? Ao invés de ter uma despesa um pouco mais controlada, né? Usando o exemplo nosso aqui como PFs novamente, né? Se eu comprei o terreno e vou ter que construir a casa, cara, talvez eu não tire férias por 3 anos. Talvez eu pare de sair para jantar. Talvez eu, cara, comece a vender umas coisas que eu tenho que eu não preciso mais usar, né? É o caminho inverso que eu tomo, né? Não o caminho de gastar mais para tentar ganhar e não conseguir. E aí, com certeza, entra o elemento político do ano eleitoral, né? Perfeito. E isso também mostra que talvez você tenha, assim, um gasto excessivo por uma situação eleitoral, mas que dentro de um espectro geral do clube, né? E eu falo isso até olhando para o Palmeiras hoje, né? O palmeirense e o flamenguista, eles vão rezar lá de noite e eles prometem que eles não vão viver aquilo novamente. Então, quando você olha para a janela do Flamengo em janeiro, você já viu uma janela praticamente nula, né? O Flamengo faz uma contratação a título oneroso, que é o do Juninho, né? Por 5 milhões de euros, que dentro desse universo de arrecadação é super factível, mas ao mesmo tempo, essa mesma gestão ela vai ter que entender dos desafios daqui para frente. Vou dar um dado aqui para vocês que ninguém está pensando e falando nisso, mas pelo novo pacote de receitas televisivas, né, dos direitos de transmissão, independente se Libra ou LFU, as discrepâncias foram reduzidas. Talvez não como os clubes queiram, mas é fato que Flamengo, Palmeiras vão arrecadar menos em direitos de televisão. Então vamos pensar, eu tenho o gasto que é o dobro do Palmeiras em gestão de futebol.
mas eu vou reduzir a minha receita de televisão, portanto, eu vou ter que caprichar lá em mais patrocínio, mais direitos de atletas vendidos, mais match day, mais sócio-torcedor, e isso é algo imprevisível, que o clube vai ter que trabalhar dia a dia, e além disso eu ainda tenho que destinar um dinheiro para construir o estádio. Então, hoje, o grande problema não é o que aconteceu no Flamengo, mas é o que a gente pode ter como algo que leve o Flamengo a um patamar mais preocupante, tá? E um pequeno detalhe aqui, que eu acho que é importante só a gente frisar, é que o Flamengo, e aí eu acho que tem que haver essa competição natural, né, entre os principais players do futebol brasileiro. Cara, o Flamengo tem um tempo que não vende um jogador relevante de base, né, e o Palmeiras ali, né, olha, eu tenho uma receita de 800, né, arredondando, e tô ganhando 1.200 todo ano. E você não tá vendendo tanto quanto gostaria, quanto poderia, para se distanciar um pouco mais. Então, quando o Pedro fala assim, o que o Flamengo arrecada, ele tinha que ali em campo estar produzindo, hoje, se você for olhar em números grandes, Flamengo e Palmeiras arrecadam a mesma coisa. Então, aí você tem ainda mais um hiato em gestão esportiva, né? Porque, afinal, a gente fala de finanças, mas ainda são 4 linhas, 2 balizas e 22 jogadores, né? É que eu acho que no final do dia o brasileiro vai ter que entender que tem um campeonato nacional, Exato. tem uma E Libertadores. os recursos são finitos, né? Não, e vai ter um campeão. Ah. E vai ter um campeão no outro. O Abel fala muito isso no Palmeiras. Né? Total. Pô, ano de 2024 foi ruim pro Palmeiras. Perdemos a Libertadores pro campeão. Perdemos a Copa do Brasil pro campeão. Então, assim, alguém vai ser campeão. Né? Então é inevitável isso, né? Agora, interessante você falar da janela de contratação, né? Porque até ano passado, né? O Flamengo contratou Alcaraz, De La Cruz, Vinha, Léo Ortiz, Plata. 5 que totalizaram aqui aproximadamente 50 milhões de euros. Perfeito. E eu brinco que o Alcaraz, eu acho que foi quase que dentro ali quase do último dia de janela, ele chega com uma contratação mais cara do clube, né? E aí eu brinco que é como se você tivesse se emocionado e comprado um carro que depois você não vai conseguir pagar o IPVA, né? Então, logo em janeiro, até por uma questão até esportiva mesmo, não vinha sendo muito utilizado ali pelo Felipe Luiz, na mesma janela ele conversa com o técnico, vê que vai ter que lutar por posição, e por uma situação de comum acordo ele é vendido, né? Na verdade, um empréstimo com obrigação de compra por algumas metas, mas provavelmente ele não retorna ao Flamengo. Então, você vê que é um conserto de um valor que é expressivo, né? Então, o clube quase não, né? Começa a trocar a roda com o carro andando, né? Boa. São clubes que se consolidam muito competitivos, né? Acho que isso é o legal pro futebol brasileiro, na minha opinião, né? Fazer uma reflexão mais ampla agora, se pegar Flamengo e Palmeiras, falando com um flamenguista e um palmeirense aqui, né? Legal. Mas os dois clubes se colocaram num patamar muito superior aos demais em termos de gestão, de capacidade de investimento. Não à toa, né? A gente tá falando aqui que o Flamengo investiu 415 ano passado, o Palmeiras foi lá e respondeu e investiu 435. Porque os dois estão competindo um com o outro, né? Estão olhando pro outro lado e falando, cara, eu tenho que me manter em pé de igualdade com esse cara. E eles conseguirem fazer isso dentro de um ambiente controlado, com dívida controlada, com gestão qualificada. Você pode questionar, sempre vai ter espaço para questionar, né? Putz, teria contratado o Alcaraz ou não? Teria vendido o Wesley ou não? Teria feito o negócio do Estevão agora, o seguro Estevão? Então sempre vai ter esse tipo de discussão, que é o bonito do futebol. Mas no fim do dia, você fazer isso dentro de uma gestão controlada, com dívida controlada, mantendo competitividade, que aí eu concordo pra caramba com o Abel. Você não vai ganhar sempre, mas você tem que ser muito competitivo sempre, que é o que o torcedor quer ver no fim do dia. Putz, aí você tem um produto futebol brasileiro cada vez melhor. Se todos os clubes olharem para Palmeiras e Flamengo, como eu dei o exemplo do São Paulo aqui, e de outros clubes, né? O Fortaleza já faz um trabalho incrível há muito tempo, e fala, putz, eu tenho que chegar nesse patamar. Cara, o futebol brasileiro vai ser muito maior. A gente vai ser, e eu pessoalmente acredito nisso, a terceira liga do mundo em até 10 anos. Atrás de Premier League e La Liga. Então espero que todo mundo olhe para o que Palmeiras e Flamengo façam e fale assim, pô, deixa eu entender o que eu preciso aprender com eles para replicar e para ser melhor cada vez mais. Né? E se eu acho que a gente tá aqui pegando um pouco do que você falou da competitividade e um pouco do que o Pedro tá falando sobre o produto, é muito importante a gente entender que tudo bem, LFU e Libra fizeram a discussão do bloco de direitos de transmissão,
Mas esse bloco de direito de transmissão, ele vai até 2029. Então, inclusive, dentro do próprio bastidor do futebol, vem crescendo um conceito de liga abaixo das ligas, né? Que é a hora, justamente, dos clubes sentarem e discutirem sobre calendário, discutirem sobre qualidade do gramado, discutirem sobre segurança do espetáculo, porque, obviamente, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, por que eles não ganham tudo? São de 70 a 85 jogos, né? E a gente vai pro assunto, tava tão feliz durante esse papo, aí já é o assunto que me deixa pé da vida. Não, porque assim, esse ano vai ser ridículo. Esse ano vai ter se um brasileiro ganhar Libertadores, corre o risco de não jogar o final do Campeonato Brasileiro, porque Tem que escolher, vai cavalar o Mundial do fim do ano com o Brasileirão, e ano que vem tem Copa do Mundo, então imagina como vai ser o calendário ano que vem, assim, isso é total, mas aí a gente volta para os pontos, né, de Claro. quem que a gente escolhe para cuidar do órgão principal do futebol, enfim, aí... O Pedrão já deu essa aula aqui. Tem esses problemas aí que... Com certeza. Infelizmente... É chovendo molhado isso. Vamos falar do último time que a gente analisou? Pessoal, se vocês estiverem gostando aí do vídeo, deixa um curtido aí. Fala aí nos comentários qual time vocês queriam ver. Porra, só falaram dos times de São Paulo e do Flamengo. É que assim, todo mundo tem horário aqui, né? Então... A gente vai fazer os outros, né? O compromisso... Quem reclamar do Botafogo, pô, o John Textor falou que o ano começa em maio aí, né? A gente não ia fazer análise do Botafogo antes do John Textor começar o ano, né? Esse ano a gente se antecipou, né? Porque os clubes, pela Lei Pelé, eles só tem que apresentar os balanços em 30/4. Então a gente pegou aqui os clubes também que apresentaram os balanços. Exato. Né? E também usamos um pouco lá do que o Grafietti mesmo também já estava falando ali. E agora a gente vai falar do último time da lista, que é o Cruzeiro, que... Como é que foi que o Grafietti falou? Vocês até comentaram aqui, é o time SAF com cara de associação, é isso? Foi isso que ele escreveu. É uma crítica, né? Só para deixar claro, assim, é uma crítica. Bom, o Cruzeiro, dos 5 times que a gente analisou, né, 308 milhões de receita, né? É metade da receita do São Paulo e quase um quarto ali da receita do Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Teve um déficit de 170 milhões, uma dívida de 1,2 bilhão, né? Dívida crescente, gastos elevados e receitas operacionais insuficientes. O que a gente não está vendo de bom no Cruzeiro, que era para estar vendo já? O que está acontecendo aí com o Cruzeiro? Perfeito. Bom, aqui a gente tem até uma questão de justiça, né? Ano passado, quando a gente veio aqui analisar o balanço dos 20 times do futebol brasileiro, uma coisa que a gente deixou bem claro as SAFs que estão em estágio de investimento, elas vão ter um descasamento de caixa, vai ser super normal. Então, eu acho que a gente não precisa olhar o Cruzeiro em números frios, né? Uhum. Mas, de fato, é uma receita que está muito aquém do que o próprio clube pode se colocar em patamar. Então, óbvio, né? No bom sentido, em conversas aqui informais, eu me sentiria confortável de falar que o Cruzeiro é um clube por um faturamento de pelo menos 600 milhões de reais, né? Performando bem, trazendo exatamente o que o Pedrão acabou de dizer. Um sócio-torcedor bom, com um elenco produzindo, com a torcida comparecendo, com o patrocinador se sentindo confortável para fazer ações. Isso traz um ecossistema favorável. Agora, quando você olha aqui para o volume de receita face ao investimento que foi feito ano passado no futebol, né? Trouxe o Wallace, trouxe Matheus Henrique, Lautaro Dias, Matheus Pereira, Caio Jorge. Isso traz ali uma expectativa do torcedor totalmente de um perfil de dono totalmente diferente do que era o Ronaldo, né? O próprio Pedrinho, ele é muito sincero em falar, vou gastar, é o clube do coração. Até já tá voltando um pouco atrás, que ele viu que a torneira desce mais água do que ele achou, mas evidentemente o grande problema é que o que se espera é fazer um fluxo inicial de investimento, aumentando exponencialmente a receita, para que na hora que você pare de contratar os jogadores, automaticamente o clube já esteja num patamar sustentável. Hoje, num grau aí de 300 para 350 milhões de reais em receita, com o elenco que o Cruzeiro tem, a conta não fecha. E aí, em sendo um clube de dono, vai depender do apetite do investidor de reiteradamente aportar dinheiro ali dentro, né? Então, esse eu acho que é o principal esclarecimento necessário aqui. E, obviamente, eu brinco que se a gente vai olhar o balanço dos clubes em maio, é impossível você
tirar a foto em dezembro de 24. Você tem que olhar o filme. Eu concordo muito com o Pedro. E aí, quando você olha um clube que apresentou 170 milhões de reais em déficit, mas que sabidamente ele fez um investimento ainda maior para 2025, trazendo Fabrício Bruno com pagamento à vista, Gabigol com salário enorme, Dudu com salário enorme, né? Fora luvas que esses jogadores ganham, né? Até brinco aqui com os nossos ouvintes / espectadores, sempre que você olha que um clube trouxe um jogador de graça, entenda que de graça foi o custo, o valor do pagamento dos direitos federativos do atleta, mas vem luvas embutidas, salários, então, como a gente brinca aqui na Faria Lima, o total comp fica gordo, né? O valor inteiro que se gasta com aquele atleta no ano. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando você olha o que já se gastou em 2024, com o que já o clube se comprometeu a gastar na janela de 25, e você olha o resultado em campo, mais do que o resultado, com esses medalhões, né, com essas aquisições estando no banco de reservas, é quase que desesperador, né? E aí você não começa a não acreditar no projeto a longo prazo. Então, trazendo exatamente o que o Pedrão já comentou aqui do Flamengo, talvez seja um clube que o resultado, o desempenho financeiro não está acompanhando o desempenho esportivo, né, Pedrão? E acho que mais do que isso, né? Se você fizer uma análise mais simplista da coisa, né? Lá na praça deles, em BH, ele tem uma contraparte que faturou o dobro dele, né? O Atlético já soltou os resultados deles também, vamos fazer a análise aqui mais pra frente, né? O Bruno Musso esteve aqui com a gente, né? O Atlético faturou quase 700 milhões de reais. Então, notadamente, a praça te permite faturar mais. São clubes que têm torcidas de tamanho equivalentes, né? Eles vão ficar bravos com a gente aqui, mas são torcidas de tamanho parecido, na mesma cidade, então você tem um mercado consumidor próximo, estádios com capacidades parecidas, a receita deveria ser próxima se todo mundo fizer o mesmo trabalho, ou um bom trabalho, em condições normais de temperatura e pressão. Então me chama muita atenção a receita baixa, para um clube como o Cruzeiro, realmente. 300 milhões tá bem abaixo do que poderia ou pode fazer. E acho que o segundo ponto, na primeira análise aí, é conseguir também separar o joio do trigo, no sentido que é uma mudança de gestão, né? É uma mudança não só de gestão, mas de filosofia de pensar futebol, né? O Ronaldo, por mais que todo mundo olhe de fora e fale, putz, o Ronaldo é bilionário, o Ronaldo, né, pode gastar dinheiro, o Ronaldo não quis gastar dinheiro com o Cruzeiro, enfim, as críticas que ele sofreu lá. O Ronaldo é um empreendedor, né? Um empresário. Ele estava lá como operador do clube, falou publicamente que não ia gastar mais do que arrecadasse, e fez uma gestão nos anos que ele teve à frente do clube, né? Desde o final de 21, né? Olhando 22, 23 até meados de 24, aí 2 anos e meio, muito enxuta do ponto de vista de gastos. Né? Ele fez uma Série B com uma folha que não era a maior folha da Série B e ganhou a Série B com folga, em 2022. Subiu para a Série A, 23 ele fez uma Série A controladíssima de orçamento. Inclusive a gente conversava muito na época com o Rafael Viana, que veio aqui, que era o CFO dele lá no Cruzeiro. E o Rafael Viana falava, cara, a gente não vai gastar mais R$1 do que tem no orçamento. E vai assim até o final. E temos convicção no elenco, temos convicção no que está sendo feito. E vamos nos manter na Série A, que era a meta. E a torcida ficava brava com o Ronaldo, que o Ronaldo falava publicamente que a meta era não cair. Conseguiram, cumpriram o objetivo, dentro de um cenário, de novo, de recursos restritos. Se mantiveram na Série A para 24, aí veio um pouco do que o Ronaldo falou publicamente, né, que não aguentava mais, tanto o lado, acho que, né, de pressão, de desgaste, mas o lado de aporte, né, a torcida tinha uma expectativa que viesse um aporte grande, e aí faz essa transição pro Pedro Lourenço, que veio publicamente, falando, putz, eu não me importo em gastar mais, né, até brincou com o Ronaldo na coletiva, né, o Ronaldo, putz, eu fui até o meu limite, e o Pedro deixou claro que eu consigo passar desse limite. E veio com as contratações, e claro, o clube é dele, ele é o dono, se ele quer investir mais ou menos dinheiro sem fair play financeiro, não há nada que ninguém possa fazer ou falar, mas via de regra, pelo menos na frente de receita, eu acredito que o Cruzeiro possa fazer muito mais que isso, com o nível de investimento que o clube tem hoje, né? E é muito legal, né, esse lado passional, né, porque principalmente os investidores, literalmente torcedores do clube, você daria até um meme, né, se você recortar a entrevista coletiva do Pedrinho, e 5 meses depois ele numa entrevista falando que ele não sabia que ia ser tão impactante em volume. Ele falou, olha, e assim, você tá falando de um empresário super bem sucedido, né,
E um cara que compra insumos ali para vender no mercado, ele falou, olha, eu não sabia que era nessa velocidade, né? Então, pô, acho que é relevante, né? Valores assustam, já diria Assustam. Anderson Barros no Palmeiras. Mas precisa controlar a gestão, né? Acho que como o Pedro também é um empreendedor de sucesso, né? Um cara super bem sucedido com os mercados BH. Vai precisar colocar algum mecanismo de controle ali para gerir melhor as finanças do clube. Claro que E o dinheiro é dele. O mercado já é um setor de margem baixíssima, Exato, muito exato. apertado. Com Então, logística problema de fluxo de caixa, desafiadora. né? Fluxo de caixa duríssimo. Duríssimo. Né? Você vende hoje para receber em 90, 120 dias. Perfeito. E tem um fator do Cruzeiro, até, acho que para a gente refletir aqui, até em termos de mercado financeiro, né? Quando você fala de não vou tratar de mecenas, porque de fato ele é dono, né? Mas quando alguém se predispõe a gastar um dinheiro, você concorda que às vezes você até gasta sem perfil? Então, o Cruzeiro ele foi comprando jogadores sem um projeto esportivo. E aí você tem, por exemplo, uma entrevista do Leonardo Jardim falando, olha, não tenho como colocar o Matheus Pereira, o Dudu e o Gabigol juntos, porque senão meu time hoje no futebol físico ele perde em poder de marcação, né? Então, quando a gente fala aqui do João no Palmeiras, né? Quando a gente fala aqui do trabalho... João Paulo Sampaio, né? Exato. Do próprio Spindle lá no Flamengo, nos últimos anos, quando você fala, inclusive, do departamento de scout de São Paulo, que faz essa janela, eu me permito aqui elogiar, brilhante, sem gastar R$1, né, literalmente, você precisa, dentro do seu departamento de scout, dentro da sua gestão do futebol, traçar perfis, né, se comprometer naquilo, porque é óbvio, o empresário vai te ligar, vai oferecer o jogador, você vai ficar tentado, mas eu acho que o projeto esportivo também, às vezes, é você tomar o remédio amargo, né, conforme você falou. A conclusão que eu, aí chegando mais para a parte final do papo, a conclusão que eu chego aqui, assim, tentando fazer um termômetro aqui dos 5 times que a gente analisou, né? O Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e Corinthians. Tudo tem que estar muito coeso, né? A comunicação tem que estar muito clara, né? Um discurso de manutenção de gastos, controle de elenco, resultado em campo. Não dá para ser só resultado em campo, não dá para ser só gasto, não dá para ser só planejamento. Tem que estar tudo conversado, né? Torcedor, com comissão técnica, com dirigente. É que eu senti, assim, enquanto o Pedrão tava falando de Palmeiras e Flamengo, senti que eu tô num mood melhor vendo o balanço do Palmeiras do que você como flamenguista. Não sei, me corrija se estiver errado, mas eu senti você meio... Mas acho que, meio voltando ao que o impactado. próprio Chatak falou quando ele estava analisando o Flamengo, que nesse ponto que o Chatak colocou no final agora, a gente, no nosso lado de advisor e M&A, né, a gente fala muito com um investidor interessado em comprar clube hoje, né? E até uma pergunta que a gente sempre faz, que é curiosa, né? Legal, o Outfield faz isso, tem esses clubes aqui, com esse perfil, pô, no Brasil, em Portugal, na França, nos Estados Unidos, no México, né? A gente analisa todos os mercados e hoje a gente trabalha com investidores aqui e fora, e aí quando a gente pergunta, mas o que você quer? O que você quer? Você quer um clube formador? Você quer disputar para ganhar tudo o tempo todo? Você quer disputar competição continental? Você quer ser o Flamengo e o Palmeiras em 10, 15, 20 anos? Mas o que você quer? Porque com base no que você quer, você vai ter uma identidade, uma filosofia de clube. É igual a empresa, né? Você tem missão, visão, valores. Com base nisso, lá em cima, você vai desmembrar, né? Derramar para toda a sua operação, desde a base até o profissional, até o corporativo. E boa parte dos clubes brasileiros, de forma geral, não vamos restringir a só esses, de Série A, B e C, quando você fala com os caras, o que você quer? O cara, normalmente, pela vertente política da coisa, ele quer ganhar campeonato porque o mandato dele termina em 2, 3 anos. Só que isso não se sustenta dentro de um mercado que está evoluindo, que você tem players como Flamengo e Palmeiras fazendo um trabalho super consistente por muito tempo. Então você precisa saber o que você quer para estabelecer a identidade e filosofia da sua empresa, conseguir traduzir isso para todos os níveis da sua empresa, desde o sub-11 até o Gabigol, o Dudu e quem tiver na ponta como a cara do negócio. Você precisa ter essa identidade permeada no clube como um todo, que é o que eu pessoalmente vejo muito no Palmeiras. Desde o Paulo Nobre até a Leila, que é muito fruto da continuidade que a gente abordou aqui várias vezes. E o Flamengo também teve, por muito tempo, né, se eu pegar de 19 até 21, 22, o Chatak, como flamenguista, pode me corrigir aí, mas por mais que tenha tido muita troca de treinador, tinha um fio condutor na montagem de elenco, no perfil de jogo, né? Exato, o departamento era forte. Eu lembro que quando a gente fez a análise no ano passado, a gente saiu num recorte de algum canal palmeirense
que era a minha fala lá falando, torcedor do Flamengo rasga elogios para o porco, né? Mas assim, a gente começa a viver isso aqui, a gente começa a se apegar ao produto, né? Ao que a gente acredita, né? Então assim, cara, o Palmeiras é um clube fantástico, né? Um clube que, se fosse ter a chamada, é o clube viciado em transformar receitas recorrentes, desculpa, não recorrentes em recorrentes. Então, se você faz aquilo ali que ninguém espera de você por 10 anos, daqui a pouco todo mundo vai passar a esperar. Então é um clube muito bem administrado. Eu tenho, assim, quase que um encanto pelo que realmente o João Paulo faz, né? Porque você tá fazendo Estevãos e Hendrick se tornarem comuns e frequentes. Ao mesmo tempo, um clube que tem um centro de treinamento de excelência, fez uma renegociação com o seu sócio do estádio, né, que é a W Torre, que também gerou um impacto positivo para o caixa do Palmeiras. Brilhante. O Flamengo, vocês perguntaram como que eu tô me sentindo. Eu tô com medo. Mas eu não tô triste, entendeu? Eu tô com medo. Assim, alguém me chamou pra... Eu tava aqui feliz, alguém me chamou pra fazer uma viagem meio louca, assim, e vai ser legal, mas eu tô com medo. E, de fato, assim, o Corinthians é um pouco do prelúdio do caos, né? Eu confesso que o Pedro aqui deixou a gente animado, mas realmente, assim, são números cavalares, né? Quando a gente fala assim, eu preciso de um Paulo Nobre, quem hoje é o Paulo Nobre que conseguiria botar 1,5 bi ou 1 bi para aliviar o Corinthians a curto prazo, né? E o Cruzeiro, o São Paulo, para mim, é a modelagem do que a gente acredita, né? Como advisory, como pessoas, players aqui de mercado financeiro, que, toma esse remédio assim, os expoentes hoje, os números hoje são exponenciais, e o Cruzeiro, a gente precisa ver como que essa SAF mascarada de associação... O que a SAF quer, né? O que a SAF quer. Exato. Esse é o resuminho. Pô, excelente, muito bom. Acho que você vai virar corte de novo em página do Palmeiras, mas... Tô ferrado. Talvez você pode virar palmeirense, se junta a nós. E os caras dos grupos do Flamengo me xingando pior, né? Eu falo, beleza. Bom, Bruno Chataki, Pedro Oliveira, obrigado aí demais pelo que vocês compartilharam aqui. Valeu, Thiagão. Vamos ter que falar de mais times depois, para agradar todos os torcedores. É nosso trabalho, pô, vamos fazer. É isso. É um prazer. Valeu demais, Chata. Valeu você que acompanhou até o final esse episódio. Joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda quarta-feira tem episódio novo aqui do Sports Market Makers, podcast do Market Makers, em parceria com a Outfield. Fui!